No vídeo 10. Vocês lembram que quando eu comecei o gozo da transgressão, eu disse que eu ia passar pela barreira diante do gozo, nós já passamos. O respeito da imagem do outro, nós já passamos. Sade sua fantasia, sua doutrina, mete psemos, a gente acabou de passar. E por final, o despedaçado e indestrutível. A gente está entrando nele. O Sade, como todo perverso, no final se dá mal. Mas é que acontece que até ele chegar ao final e se dar mal, muita gente sofre por perversão dele. Não há por que esconder a face realista das atrocidades de Sade. Seu caráter desenvolvido, insistente, desmedido, salta aos olhos e contribui, por meio de não sei que desafio, à verossimilhança, quer dizer, o que parece ser verdade, a fazer entrar a ideia legítima da ironia desse discurso. Mas nem por isso as coisas em questão deixam de ser expostas. Ele recomenda, vários autores, mas ele recomenda que se leiam as memórias dos grandes dias de Auvergne, de Esprit Fléchi, para saber o que, no início do século XVII, um grande senhor podia permitir-se com seus camponeses. Não tem limite. Estaríamos errados em pensar que, em nome do recato que as fascinações do imaginário impõem, o imaginário é o que controla as instituições. Os homens, sem saberem o que fazem, não são capazes, em certas posições, de transporem esses limites. Quanto a isso, o próprio Freud nos dá a mão com essa falta absoluta de subterfúgios, essa ausência de toda a selvageria que o caracteriza, quando não hesita em articular no mal-estar da civilização. É um livro do Freud, recomendo a leitura. Que não há medida comum entre a satisfação que um gozo em seu primeiro estado fornece e aquela que ele fornece em suas formas desviadas, até mesmo sublimadas, nas quais a civilização envereda. Uma coisa é você ter umas ideias perversas e sublimar aquilo de outras maneiras. Outra coisa é você botar em prática a coisa. Sade bota através da literatura. Num outro lugar, ele não dissimula o que pensa do fato de que os gozos que uma moral recebida proíbe são, não obstante, perfeitamente acessíveis e permitidos pelas próprias condições em que vivem, para alguns que ele aponta com o dedo, aqueles que chama de ricos. E certamente, apesar de seus entraves que conhecemos, eles algumas vezes aproveitam. Para esclarecer as coisas, aproveito esse trecho para lhes fazer uma observação incidente
à moda das observações de Freud nesse assunto, porém frequentemente omitida ou negligenciada. A segurança do gozo dos ricos na época em que vivemos encontra-se aumentada pelo que eu chamaria de legislação universal do trabalho. Isso é Lacan, hein? Representem para vocês o que foram, nas épocas passadas, as guerras sociais. Experimentem encontrar o que corresponde em nossa época ao que equivale seguramente às nossas fronteiras, porém mais no interior de nossas sociedades. Não precisa nada, vocês estão vendo nos Estados Unidos um movimento que já dura dias, pela dignidade do povo. Na França aconteceu igual. Acabou a tolerância com o massacre em cima da população. Um ponto agora sobre o valor de testemunho de realidade da obra de Sartre. Interrogaremos seu valor de sublimação. Ao considerar a sublimação na forma mais desenvolvida, diria mesmo na mais truculenta e mais cínica, com a qual Freud se divertiu propondo-a para nós, ou seja, a transformação da tendência sexual numa obra onde cada um, reconhecendo seus próprios sonhos e suas próprias impulsões, recompensará o artista por dar-lhe essa satisfação, proporcionando-lhe uma vida abastada e feliz, e por conseguinte, dando-lhe efetivamente o acesso à satisfação da tendência interessada no início. Se tornarmos a obra de Sade sob esse ângulo, pois bem, é sobretudo um fracasso. É sobretudo um fracasso se pensarmos no tempo de sua vida que o pobre Sade passou, seja na prisão, seja em reclusão, em casas especializadas. É importante vocês entenderem que Lacan mostra que o perverso sempre se dá mal no final. Ele faz um inferno, mas no final ele acaba se dando mal. Quanto à sua obra, o sucesso, que já foi, no entanto, grande quando era vivo, pelo menos a respeito de A Nova Justina, seguida da história de Julieta, sem dúvida restou subterrâneo, segredo das trevas, sucesso reprovado. Não vamos insistir nisso. Aludimos a esse ponto para trazer à luz as faces que merecem ser aclaradas, esclarecidas. Vejamos agora onde se situa a obra de Sade. Obra não ultrapassável, disseram, no sentido de um absoluto do insuportável, do que pode ser expresso por palavras no que se refere à transgressão de todos os limites humanos. Pode-se admitir que em nenhuma literatura de tempo algum houve uma obra tão escandalosa. Eu diria que também em nenhuma época nossa política houve uma obra tão escandalosa, inclusive pornográfica. Lembre-se do Golden Shower e outras coisas. Como, por exemplo, o desrespeito aos homossexuais, às mulheres, enfim, várias coisas.
Sim, pode-se pretender que temos aí a obra mais escandalosa que jamais foi escrita. Não é um motivo para nos ocuparmos dela? É precisamente o que estamos fazendo. Falar assim é seguramente dizer muito. Com efeito, parece que não houve atrocidade concebível que não pudesse ser encontrada nesse catálogo de outras obras perversas. Existe aí um desafio à sensibilidade, cujo efeito é, propriamente falando, estupeficante. Isso quer dizer que se perde o pé. Desse ponto de vista, pode-se mesmo dizer que o efeito em questão é obtido sem arte, sem consideração alguma pela economia dos meios, por uma acumulação de detalhes e de peripécias, às quais se acrescenta um recheio de dissertações e justificações, cujas contradições muitos nos interessam e que seguiremos em detalhe. Há pouco tempo, uma pessoa ligada, apareceu isso no vídeo do Freixo, falando com essa pessoa ligada ao nosso atual presidente, que tinha dito que a Índia estava vestida de gente. Ora, o índio está sempre vestido de gente, gente índio. E aquilo foi uma ofensa grave. A mulher estava vestida simplesmente com roupas ocidentais, mas ela não estava vestida como os índios. Ela estava tendo que entrar num ambiente que obrigava ela, ou por delicadeza, ou por outra consequência. Mas ela estaria vestida de gente se ela tivesse com o cocar e as coisas dela. E o Freixo chamou a atenção desse homem. Somente as mentes grosseiras podem considerar que as dissertações estão aí para fazer passar as condescendências eróticas. A gente viu desde Golden Shower até outros absurdos. Mesmo pessoas muito mais finas do que essas mentes grosseiras chegaram a atribuir a essas dissertações denominadas digressões a baixa da tensão sugestiva, no plano em que as mentes finas em questão consideram a obra como obtendo seu valor por dar-nos acesso a uma assunção do ser enquanto desregramento. Lacan diz, é um erro. O tédio em questão é uma outra coisa. Ele não é senão a resposta do ser, precisamente que seja do leitor ou do autor, pouco importa, ao aproximar-se de um centro incandescente ou de zero absoluto, que é psiquicamente irrespirável. Que o livro caia nas mãos prova certamente que é ruim, mas o ruim literário, talvez aqui o garante dessa ruindade, dessa malvesité, dessa maldade, o garante como garantia, empregando um termo ainda em uso do século XVIII, que é o próprio objeto de nossa pesquisa. Sade se apresenta desde então na ordem do que eu chamaria de literatura experimental. A obra de arte aqui, uma experiência que, por seu processo,
arranca o sujeito de suas amarras psicossociais para não ficar vago, eu diria, de toda a apreciação psicossocial da sublimação de que se trata. Então, em Sade, a referência social é conservada e ele tem a pretensão de valorizar socialmente seu extravagante sistema. Daí essas confissões espantosas que têm efeito de incoerências e que desembocam numa contradição múltipla, quanto à qual estaríamos errados em colocá-la pura e simplesmente por conta do absurdo. É muito comum na rede a pessoa falar, esse homem é louco. Não é bem assim. O absurdo é uma categoria um tanto ou quanto cômoda esses últimos tempos. Os mortos são respeitáveis, mas não podemos deixar de notar a condescendência que o prêmio Nobel concedeu a não sei quais balbucios sobre esse tema. Essa é uma recompensa universal da dessa selvageria e cujas palmas são feitas de estigmas de uma certa abjeção em nossa cultura. A gente termina aqui, senão fica muito grande. Eu não preciso dizer que qualquer semelhança é mera coincidência. Estou tomando Lacan. Lacan está falando de um homem que escreveu isso. Mas nós estamos vivendo uma realidade de um homem que está pondo isto em ação, amparado por um grupo que concorda com ele. E nós somos vítimas disso. E o mundo inteiro está com todos os olhos virados para nós. Bom, aqui termina o vídeo 10 de Gozo da Transgressão.